Acho que é um Foucault. Na verdade, eu tô meio cego. Não, peraí, acho que não focou. Eu tô cego também. Ah, tá ok. Tá ok. Então a gente tá cego mesmo. E aí, pessoal, eu sou o William. E eu sou o Tom, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para nós, que é sobre a evolução do logotipo da iWeb, da nossa marca e de toda a nossa trajetória de 2015 até agora. Mas antes de seguir com o assunto, né, eu tenho aqui o nosso site. Você que quer desenvolver a sua carreira, aprender um pouquinho sobre design, até outras áreas que não são UI design ou UX, mas se correlacionam também com esse nosso meio, acesse o site da iWeb, tá aqui passando na tela, que tem vários cursos por e-mail, tem curso online, para você se atualizar e dar um up na sua carreira nessa quarentena. Bom, vamos falar agora então de como é que foi essa mudança de identidade visual, de símbolo principalmente, da iWeb. Você já deve ter visto nas redes sociais que a gente já mudou o símbolo por lá, nos avatares. Inclusive aqui no YouTube você também está vendo essa mudança. E a gente foi mudando ela meio devagar, na surdina, não fazendo muito alarde. Que a ideia era fazer um super lançamento, mas como a gente estava um pouco ansioso, né, a gente acabou lançando aos poucos e preferiu fazer esse vídeo para vocês. Exatamente, mas antes de a gente falar de como é que foi o processo dessa criação aí, a gente vai falar um pouquinho da história da iWeb para você entender toda a trajetória de 2015 até agora. Faz então 5 anos, mais ou menos, que nós estamos no mercado e a iWeb ela surgiu como um projeto de divulgação de interface. Então a gente não tinha pretensão que virasse uma empresa, a gente queria que fosse um projeto onde as pessoas pudessem achar conteúdo de interface, de user interface no Brasil. Porque a gente já consumia conteúdo de outras línguas, principalmente americana, e a gente tinha dificuldade de encontrar conteúdo, mas a gente sabia onde encontrar e a gente percebeu que as pessoas não sabiam onde encontrar. Então a gente fez a nossa parte de criar essa comunidade brasileira de divulgação de interfaces. E, para deixar um pouco mais claro, nessa época nós tínhamos um trabalho, nós trabalhávamos remotamente para uma empresa de Boston, então todas as 8 horas do dia, a gente era 8 e mais alguma coisa, né? De vez em quando a gente fazia umas horinhas extras aí. A gente se dedicava ao nosso trabalho regular e depois desse horário a gente fazia todas as coisas que criávamos na época para a iWeb. Exatamente, uma coisa que muita gente não sabe é que antes de ser iWeb era UIKits, e o UIKits foi se tornando iWeb e a gente fez aí uma estratégia para mudar esse nome para um novo nome, né? Exatamente, até porque o Facebook ele já tinha lá os seus 6 mil seguidores, então a gente precisava levar esses seguidores para a nova página, que seria iWeb. Então a gente criou uma ilustração, né, já brincando com a temática de laboratório, para fazer essa transição, né? Então, de UIKit, que era azul, para iWeb, que era um pouco laranja avermelhado, eu criei uma ilustração com tubos de ensaio, com alguns suportes de química, para misturar um líquido azul com um vermelho e fazer essa brincadeira com laboratório, transição, para a gente meio que fazer uma mini campanha de toda essa evolução de UIKits para iWeb. Então, a primeira tentativa que a gente tentou fazer essa transição, ela falhou, então a ilustraçãozinha ela tinha uma falha também, e a gente tentou uma segunda vez, né, principalmente no Facebook, que era onde a gente estava migrando as comunidades, que foi o experimento número 2 da iWeb. Então lá a gente conseguiu fazer funcionar, e aí a gente fez essa transição suave, entre aspas, de um projeto para o outro. Exato, e por que iWeb, né? Muita gente se pergunta, tá, mas o que significa vocês terem colocado iWeb como nome da empresa? Eu acho que isso vem desde quando a gente era criança, nós fomos sempre muito inventivos, muito desbravadores e muito curiosos, então a gente costumava desmontar brinquedos para poder montar outros brinquedos, ou a gente costumava criar coisas do nada, do zero. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Sempre com essa característica de testar, validar, experimentar. Meio que a mentalidade de design já vem desde criança. E a gente quis trazer essa ideia de experimentação para o nome da empresa também, por isso o iLab, o lab, obviamente, de laboratório, porque seria o lugar onde a gente faria todas essas experiências que a gente sempre tentou fazer em UI Design, em Design Digital. E aí surgiu a ideia de usar o símbolo do átomo, né, que é uma unidade da matéria, a menor unidade da matéria, que tem o seu núcleo positivo e uma nuvem de elétrons negativos. Exato. Acho que é elétrons. Vou conferir, galera. É elétrons mesmo. Então foi uma decisão um pouco preguiçosa, confesso, né? A gente não estava muito afim de perder muito tempo e a gente queria lançar logo o projeto e fazia muito sentido utilizar esse símbolo na época. Hoje ainda faz, mas vocês vão ver que a gente mudou. Então na época a gente criou esse símbolo, né? Utilizou do símbolo do átomo para criar a nossa marca, mas tem um easter egg. Tem. A gente foi modificando esse símbolo até a gente conseguir criar um olhinho no meio do nosso símbolo. E se você nunca percebeu,
Tá aí na tela para você perceber agora que a gente tinha um olhinho dentro do nosso símbolo que transmitia a visão que a gente queria passar com o nosso projeto, que é de realmente divulgar conteúdo de interface no Brasil. Depois de a gente brincar com essas elipses, né, porque o átomo ele é formado por 3 elipses se entrelaçando ali, a gente percebeu que excluindo alguns pontos daquelas elipses formaria esse olho. Então fechou muito com o nosso projeto, porque a nossa ideia sempre foi estar de olho no futuro, estar de olho nas tendências, estar de olho no que era de novo dentro de UI Design para poder passar para vocês. Isso fechou completamente com a ideia de laboratório, com essa ideia de visão de futuro, de visão de UI. E eu acho que foi assim, uma sinergia, então agora usar palavras difíceis para impressionar, foi uma sinergia, foi assim um match perfeito. Exatamente. E a gente continuou com esse símbolo por um bom tempo, óbvio que ele foi evoluindo, né? Então a gente vai partir agora para uma... As cores, tem que falar as cores. Exatamente. E as cores... Não usa exatamente, já usou exatamente umas 10 vezes. Exato. E para complementar tem as cores, né? A gente utilizava cores quentes na época, que era uma mistura de rosa, avermelhado com laranja. Era laranja e vermelho que dava essa característica, um degradê. A gente usava degradê, né? Degradê com roxo escuro. Então a gente foi nossas primeiras cores. As primeiras cores da UI Lab, elas eram nesse estilo que você está vendo aí na tela. Inclusive a tipografia também, a gente pensou assim, como que a gente pode dar característica de um laboratório, né? Então o UI ele é preenchido porque a gente queria dar destaque ao nosso ramo de atividade, e o Lab a gente fez com essa letra aí que você está vendo, que ela é só com linhas e redonda, para justamente lembrar essa característica dos backers, das coisas químicas, né? Dos tubos de ensaio e tudo mais. Exato. Então, conforme o projeto foi evoluindo, né, Will, a gente sentiu a necessidade de profissionalizar o projeto e tornar ele uma empresa. E foi aí que surgiu a primeira atualização, que foi a mudança das cores que a gente tinha, do vermelho e laranja, para a cor rosa que você conhece hoje. Então a gente assumiu a nossa identidade magenta, né? A gente trouxe um rosa, muito rosa, realmente um magenta ali nas cores CMYK, para o quê? Fala, Will. Para diferenciar, né? Porque as marcas, elas geralmente, os que trabalhavam com UX ou com UI, eles sempre apelavam ali pelo azul, por outras cores mais típicas, né? E ninguém utilizava o rosa. E rosa sempre também esteve presente nos meus designs, não sei se nos do Tom também, mas eu sempre costumei usar rosa nos projetos. A gente sentiu necessidade justamente de colocar uma cor que identificasse melhor a gente, porque a cor antiga estava já defasada e não refletia muito bem a nossa ideia de UI Lab. Se você quer entender um pouquinho mais do rosa, tem um vídeo que eu fiz sobre as cores, né, e os significados que elas transmitem, que lá eu falo o porquê da UI Lab ser rosa também, então vai estar o card aí aqui na parte de cima, na cabecinha do Will. E link pra nos você clicar, comentários. e tem link... Não, link no comentário não, tá aqui no card. Muito trabalho botar link no comentário. Mas é que dá mais clique. Dá mais clique, tá no comentário aqui. Tá no comentário, gente. Na descrição, né, nem no comentário. Tá. Então a gente utiliza o rosa até hoje, que ficou realmente marcado como a cor da nossa empresa. E logo depois? O que aconteceu logo depois, Will? Logo depois a gente começou a perceber que aquela tipografia da identidade visual já estava com uma característica meio infantilizada e não refletia uma característica de empresa séria que a gente queria passar com os cursos. Então a gente pensou em adotar uma tipografia sem serifa, porque todas as empresas estavam fazendo isso e a gente não pode ficar para trás, vamos fazer a mesma coisa. Não, mentira. A gente sempre gostou mais dessa estética escandinava e germanista e essas fontes sem serifa que são bonitas, né? Essas fontes maravilhosas. Estilo Helvética, estilo... enfim, você sabe, você é designer também. E aí a gente mudou sutilmente também, a gente nunca fez alarde nas mudanças, a gente sempre foi mudando aos pouquinhos para não gerar essa estranheza, né, que gerou na primeira vez que a gente mudou de UI Kits para UI Lab. A gente aprendeu a primeira vez e não repetiu nas próximas, né? Até depois que mudou a cor também, deu uma... Exato, é verdade. Então aí você agora está vendo aí a versão anterior à versão nova que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Essa foi a versão que ficou aí durante muito tempo. Uns 2 anos, mais ou menos. Exatamente, que a gente usou em todos os materiais dos cursos presenciais, dos cursos online também. E essa mudança foi basicamente algo que estabeleceu a UI Lab como ela é hoje, que projetou a gente muito mais, porque os números começaram a crescer no Instagram, no Facebook, a newsletter também, e foi ali meio que, não posso dizer apogeu, mas foi um momento de pico da UI Lab com essa nova identidade. E aí a gente partiu para a terceira mudança, a terceira evolução do logotipo da UI Lab e também da marca, né, do nosso posicionamento. Então, essa nova marca que vai estar aparecendo aí para vocês, agora é hora de revelar o que já foi revelado, ela surgiu com um novo posicionamento. O posicionamento de mudar a questão de pensar
mais em empresa, como empresa e não só como comunidade, né? Então a gente tinha muito esse foco de alimentar a comunidade, de crescer a comunidade, e a gente deixou um pouquinho de lado o nosso lado empresa, nossos objetivos como empresa de cursos na área de UI ou de outras áreas que agora a gente começou a abrir um pouco mais o leque. Então essa nova mudança já vem para refletir esse novo posicionamento, ser um pouco mais profissional, focar um pouco mais em mentoria, em atender empresas também, e não só pessoas físicas ou alunos, né, vocês no caso. Então esse reposicionamento já veio com a nova marca, já veio para servir com esse novo propósito da UiLab. Outro fator também que determinou essa grande mudança foi porque o símbolo antigo ele não conversava com a nova tipografia que a gente tinha escolhido. Você pode ver aí as diferenças aqui, ó, aparecendo no tom em mim. A logo antiga, a tipografia estava ótima, mas o símbolo não estava bom. E agora a gente tentou mesclar essas duas coisas para ter uma unidade visual um pouco mais forte. Foi aí que veio a ideia desse novo símbolo. E a gente vai contar para você agora toda a trajetória para chegar nesse resultado, porque foi, assim, momentos de alegria, momentos de tristeza, de depressão. Então a gente fez essa mudança escalonada para a marca final, que provavelmente vai ficar muito tempo agora, a gente não pretende mudar tão cedo. E vamos ver como ela começou. O Will vai explicar, porque ele que tomou a frente desse novo rebranding, desse novo desenho do símbolo. Então, vamos segurar a barbinha do Will para ele falar agora. Vamos lá, pessoal. Vai aparecer cenas para você aí enquanto eu vou narrando essa história. Jornada do herói. Exato. Então, a ideia sempre foi manter o símbolo do átomo, porque é uma coisa bem característica da UiLab. A gente sempre veio com o átomo e se tivesse que acontecer alguma mudança, o átomo não seria afetado porque ele é o que representa a gente, a unidade básica ali. Então a ideia sempre foi manter, mas tentar fazer com que esse átomo parecesse outra coisa. A gente não queria continuar com a característica de átomo com as elipses e o círculo no meio. Então a gente começou a esboçar ideias e foram muitas ideias. A gente não sabe se vai conseguir mostrar os rascunhos que a gente fez porque o escritório está fechado lá, mas a gente desenhou muita coisa. A gente imprimiu um papel com a base, né? Com o template base do símbolo. E o Tom e eu, a gente ficou tentando várias e várias vezes fazer um símbolo que transmitisse a ideia que a gente queria. E foi vários insucessos, porque a gente já estava quase perdendo as esperanças quando o nosso amigo Arnaldo Petrazini, a gente começou a pensar juntos como que conseguiria transmitir o significado usando apenas um traço. Então, o símbolo do átomo teria que ser formado usando apenas um traço, uma linha, né, e tentar formar uma coisa interessante. E aí, depois de várias tentativas e vários post-its colados em diversos lugares, a gente começou a tentar formar corações ao mesmo tempo que formava o símbolo do átomo. E isso foi um desafio bem legal, porque é difícil você reduzir tanto uma ideia e usar apenas uma linha para formar essa ideia. Cara, a gente chegou num resultado sensacional, que foi assim, paixão à primeira vista de todo mundo da equipe, porque ele simbolizava muitas coisas pra gente. A gente está mostrando aí para você na tela o primeiro resultado. Ele tem ali o formato de um átomo, mas ao mesmo tempo ele é 3 corações, e no meio o círculo foi mantido para simbolizar a união desses 3 corações, que é eu, o Tom e a Carol, fazendo a UiLab para você. Então quando a gente chegou com essa ideia, foi uma catarse, porque ficou muito bom o conceito, todo mundo gostou, todo mundo achou maravilhoso, e aí a gente decidiu divulgar primeiramente para quem está lá na lista do Telegram, no canal de transmissão. O link está na descrição para quem quiser entrar. Isso, você recebe tudo em novidade de primeira mão por lá. E a gente recebeu feedback imediato, dizendo que parecia muito com o logo de uma empresa de café brasileira chamada o quê? 3 Corações. Paga nós. Mas é verdade, a gente depois deu uma pesquisada, não é a marca do café, é a marca da empresa, tá? É a marca empresarial. É a holding, né? A holding de todos os produtos 3 Corações. Então, acho que o sonho foi um pouco quebrado ali, estilhaçado, porque a gente estava muito empolgado com o resultado que tinha saído naqueles rabiscos. Mas, cara, é a vida de designer. A gente não fez aquela pesquisa prévia para ver se o símbolo já estava sendo usado, acabamos negando essa parte, depois percebemos, tomamos na cara aí, e com certeza a gente não desistiu. A gente não desistiu porque saiu esse novo símbolo que vocês estão acompanhando nas redes sociais, que tem uma outra pegada e ainda faz parte dos nossos corações, apesar de não ter mais coração, né? Não, peraí, cara, tu não... Como assim, bicho? Não tem mais coração assim do jeito que a gente queria. Exato. Porque nós temos o coração ainda, porém. Olha só a sacada, galera.
Como a gente está focando mais em vídeo, cursos em vídeo, aqui no canal do YouTube, vocês vão ver que tem o que, Will? Não é só isso que tem aí que... Peraí. É a minha visão do logotipo. Peraí. Tem isso aí também. Tem um play. Calma, gente, não fala, deixa eu contar a história. Tem que ter o storytelling, aqui é designer. Olha lá quanto já deu, velho. Storytelling, não, tu vai cortar tudo isso aí depois, cara. Aí, depois de ter se frustrado muito com essa logo perfeita que a gente desenvolveu, a gente ficou meio abalado, porque, como é que a gente vai chegar no mesmo resultado tentando manter o mesmo conceito? Porque esse foi o objetivo, manter o mesmo conceito dos corações, tentar fazer um negócio diferente. Foi aí, meus amigos, música da vitória, Tom. Música da vitória aqui, ó, a logo vinha aqui pra você. A gente veio com essa ideia. E que, na minha opinião, eu acho que no do Tom também, ficou muito melhor, porque ainda mantém o conceito dos 3 corações, que simboliza nós 3 da equipe, ao mesmo tempo que mantém só uma linha formando todo o símbolo, e, meus amigos, aí que vem o toque final de shift, que é o botão de play. Mas não é um botão de play simplesmente por causa dos vídeos que a gente está fazendo com mais frequência. É um botão de play, aliás, não é nem um botão de play, é uma seta que aponta para frente. Porque a nossa visão, lá no começo, se você prestou atenção, sempre foi ver adiante, sempre foi ver o futuro, as tendências e mostrar pra quem, Tom? Mostrar pra quem, Tom? Pra você, meu querido usuário, pra você. E aí vem toda essa logo bonitona aí pra você. Tô emocionado com essa história do Will. Mas exatamente, quando a gente tem essa proposta agora de empresa 4.0, não tô brincando, é um terminho que eu aprendi agora, 4.0. Mas uma nova pegada, aqui, ó, 4.0. Uma nova pegada de realmente focar em conteúdos em vídeo, em coisas mais online. Então a gente percebeu que fazia muito mais sentido essa nova versão, que tem esse play, essa seta, do que a versão anterior. E aí, só sucesso, só vitória. E a gente acabou lançando antes do que deveria, porque a gente estava ansioso para mostrar para vocês. Mas agora a gente fez esse vídeo para explicar exatamente o que aconteceu, como foi feito e toda a nossa trajetória como empresa, né? Como projeto e como virou empresa e como evoluiu essa marca e esse posicionamento que a gente tem hoje. E vocês verão muito mais novidades em relação a toda a nossa identidade visual com o tempo, porque a gente gosta aí de lançar um pouquinho, botar as migalhinhas para você e degustando como se fosse um vinho fino, né, Tom? A gente espera que com essa identidade a gente consiga também até criar um nicho de conteúdo e de estilo visual para divulgação de interface. Então copia mesmo, galera. Copia nossos posts, pode dar o crédito, pode falar, não, a gente se inspirou na galera, que eles são foda, porque a gente quer transformar o mercado de UI do Brasil. E inclusive tem muitos planos aí que a gente pode fazer outros vídeos, né, Will? Exato, e se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou da logo. Se você não gostou, a gente não quer ouvir sua opinião, porque pra gente tá perfeita. A gente quer ouvir sim, comenta aí que qualquer opinião é bem-vinda, porque com certeza a gente é uma empresa que tá sempre se atualizando e se amadurecendo em relação ao que a gente quer de evolução para a UI Lab. Então, galera, comenta, a gente gosta da interação de vocês e comentando a gente consegue conversar com vocês. Se vocês curtirem esse vídeo também ele aparece para outras pessoas e o YouTube dá aquele up no ranqueamento lá, né? Então, além disso, se inscreve no canal porque é super importante e ajuda o canal a crescer. Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Esse aqui foi o nosso desabafo e lançamento. Lançamento e com um pequeno desabafo no final. Desabafo. Então até o próximo vídeo e falou!